Qual corretora escolher para começar a investir? Esse é um ponto que eu até considero muito simples de falar, apesar de que na internet talvez você venha aí a ver algumas pessoas complicando um pouco essa questão de você escolher qual corretora você vai investir. Nesse vídeo eu quero mostrar aqui para vocês alguns pontos que eu considero muito importantes na hora de você decidir se aquela corretora ela é boa para você ou não, tá? São alguns pontos bem simples, fáceis de você analisar e você vai conseguir chegar aí à conclusão de se essa corretora vale ou não a pena para você. E no final eu vou deixar para você uma planilha, um documento que vai te ajudar, vai facilitar a tua vida na hora de escolher uma corretora. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu te explicar. A corretora, ela nada mais é do que um local que executa, tá? Você faz um pedido, você solicita para a corretora enviar X pedido de compra da ação tal. Ou então você envia para a corretora um pedido de venda de tantas ações. Basicamente a corretora, pessoal, ela funciona como um agente de corretagem, alguém que vai ali ter autorização sua para poder executar ali as suas ordens, tá bom? Ela vai enviar esses pedidos, ela vai estar ali administrando esses pedidos para você, tá? Como um agente de corretagem, tá bom? A corretora, ela é isso, ela presta esse serviço para você. Então, normalmente na corretora, você vai ver os produtos que são ofertados pela Bolsa de Valores, tá? E aí você vai fazer o pedido lá dentro do aplicativo do Home Broker, tá bom? E aí ela vai procurar ali executar aquele pedido seu, tá? E aí já vem uma outra palavrinha, que é o Home Broker, que normalmente está alinhado com a corretora, tá? O Home Broker é um painel onde você consegue ali administrar o lançamento das suas ordens, tá bom? Eu vou tentar deixar aqui na tela uma imagem de um home broker aí para você conseguir se identificar, o que é um home broker, tá? Então, dito isso, tá? O que é uma corretora, o que é um home broker, esses conceitos iniciais, vamos aos principais pontos para você decidir se essa corretora ela é boa ou não para você. O primeiro ponto é justamente aquele que pode pesar um pouco mais no bolso, que é a taxa de corretagem. Algumas corretoras cobram uma taxa de corretagem justamente para manter ali o funcionamento dos serviços dela, tá? Normalmente, tem algumas corretoras que dão essa taxa de corretagem zero, ou seja, elas não cobram nada por isso, tá? Porque às vezes esse valor já está embutido em um outro serviço que você está pagando para o banco ou para aquela corretora, tá bom? E normalmente é comum as corretoras serem ligadas a algum banco, tá? Então, às vezes você paga alguma coisa para o banco, então a taxa de corretagem ela já é zero, tá? Mas algumas corretoras, elas cobram sim uma taxa de corretagem. Mas então, como é que eu avalio se essa taxa de corretagem ela é boa ou não? Bem, na minha opinião, hoje existem corretoras que elas possuem uma taxa zero e que são muito boas, tá bom? Então, eu te indicaria procurar aquelas que têm a taxa zero, tá? Que não vão te cobrar nada por uma operação, vamos supor. Se você vai comprar um lote, né, assim, de 100 ações, 100 frações de uma empresa, você não vai pagar nada quando você fizer essa operação. Naquela que cobra alguma coisa, vai ser R$ 100 mais o valor da taxa de corretagem para aquela operação. Então você vai pagar o valor já os R$ 100, as 100 frações, tá? Você vai pagar as 100 frações, claro, multiplicado pelo preço da empresa que estava naquele momento, vamos supor que estava dando R$ 5, então vai ser R$ 500, tá bom? Para você comprar as 100 frações, uma fração valendo R$ 5, então você vai pagar R$ 500 nessas frações, mais o valor da taxa de corretagem sobre aquela operação. Então, assim, às vezes fica um pouquinho mais caro do que você ir numa que cobre uma taxa zero, tá? Que tenha taxa zero. Então, na minha opinião, você deve buscar aquelas que possuem uma taxa de corretagem zero, mas se você optar por uma que cobre isso, procure verificar direitinho o valor para não pesar tanto na hora de você fazer a compra daquele ativo, tá bom? E já partindo para o nosso segundo ponto, uma coisa que as pessoas negligenciam muito é justamente o atendimento, tá? É interessante você saber como é que é o atendimento dessa corretora, tá bom? Como você pode fazer isso? Vá em sites como Reclame Aqui, lá pesquise, né, como é que funciona o atendimento, o suporte, para você saber se numa situação que você tem ali a necessidade de ter atendimento humano,
se é um humano que vai te atender, vai te atender de fato, que não vai ser um bot, tá? Então, tenha essa certeza de que o atendimento também é bom. Esse é um ponto muito negligenciado pelas pessoas. E, porventura, você vai precisar do atendimento do suporte, tá? Então, que ele pelo menos seja bom, tá? Agora entra um outro ponto muito importante também, que é quanto aos produtos, tá bom? É interessante você ver também quais produtos, a gama de produtos que aquela corretora oferece. Ela oferece título público? Ela oferece ações brasileiras, BDRs, que são essas empresas estrangeiras que são negociadas aqui na Bolsa de Valores. Eu posso comprar ETF, eu posso comprar CDB, tem LCI, tem LCA. Aí vai depender do teu objetivo como investidor. Mas é interessante você procurar corretoras que têm uma gama de produtos bem abrangente, tá? Que pegue ali vários produtos, tá bom? Para você poder negociar. Porque vamos supor, você pega uma corretora só para comprar ações e títulos públicos, mas depois você decide diversificar para um produto que não tem naquela corretora. Aí você vai ter que ficar aí trabalhando com duas corretoras ou transferir para outra corretora que tenha mais produtos. Então, para você não ter esse trabalho no futuro, desde já o que você vai fazer? Procura saber os produtos que aquela corretora ela oferece, tá bom? Que são negócios que ela coloca, digamos, na prateleira de compras ali para você, tá? Isso aí vai facilitar a tua vida, até para você também saber se essa corretora atende ao teu objetivo financeiro, tá bom? Que vão ter os produtos ali para você alcançar o teu objetivo financeiro. Um outro ponto que as pessoas podem até descartar, mas eu não descarto, é justamente o layout da corretora, tá? Você vai passar um bom tempo ali investindo nela. Você vai acessar o home broker. Então, é interessante que o layout ele seja simples de você usar. O que é o layout? Basicamente é a tela. Você não está vendo esse vídeo no YouTube? A tela lá não é agradável de você ver o vídeo, de você voltar, de você adiantar o vídeo? A corretora precisa ter um layout simples assim também, intuitivo. Porque senão você vai passar muito mais tempo procurando entender onde estão as coisas dentro do layout, dentro do home broker da corretora, do que investindo. Então que você escolha ali uma corretora que tenha um layout mais agradável possível. Tudo bem que o home broker às vezes ele é meio bagunçado, vou deixar a imagem de alguns home brokers aí para vocês. Mas é importante que você procure aquele que é menos bagunçado possível e que a corretora ela procure sempre facilitar para ser algo mais intuitivo para você usar. Já entrando em um ponto mais voltado ao histórico da corretora, nós devemos analisar sempre a reputação dessa corretora, nós devemos analisar também o histórico dela, tá? Por que nós devemos observar essas duas coisas? A reputação é bem tranquila de você analisar na verdade, eu citei aqui o Reclame Aqui. É interessante você procurar nesses sites que fazem avaliações de corretoras, avaliações de produtos, para você ver a análise que eles dão lá para eles, tá? Se o pessoal reclama muito, se ela já não tem esse histórico positivo, tá, de reputação, cara, com certeza você vai ter dor de cabeça, tá? Então perca esse tempo ali, nem que seja 30 minutos, navegando nos sites, vendo alguns vídeos como esse, para saber se aquela corretora ela tem muitas reclamações, se ela tem uma reputação boa, qual é a história dessa corretora, qual é o histórico dela, ela foi comprada por algum banco, quando é que ela foi criada, ela já teve prejuízo, enfim, é interessante você saber se a reputação dessa corretora ela é boa e qual é o histórico dela, qual é a história dessa corretora. Por exemplo, eu invisto hoje na Nubank, na verdade nem é mais um home broker, tá? Nubank você investe por dentro do aplicativo. Mas antes eu investia na Easy Invest, que depois virou no Invest, e agora é Nubank. Então eu já sei um pouco da história porque eu invisto há mais tempo. Então é interessante que você tenha essa noção da história e da reputação da corretora que você está investindo. Isso é fundamental. Já um outro ponto, e o último ponto, também muito importante, é quanto à solidez dessa corretora. A qual banco ela está ligada? Quanto tempo de operação ela tem? Ela já teve algum tipo de prejuízo financeiro? Entenda que uma corretora é uma instituição financeira como qualquer outra, tá? Então sim, uma corretora ela também pode dar prejuízo, ela pode ter problemas financeiros, tá? E isso também está muito atrelado a, como eu disse, o banco que ela está ligada, enfim. É bom você observar esses pontos também, tá? Para você não cair ali naquela pegadinha de uma corretora que de repente está começando agora, daquela corretora que está atrelada àquele banco que é envolvido em esquema, envolvido em... Enfim, a gente até teve casos recentes disso, tá?
de um banco que estava aí negociando CDBs, e a gente foi ver, e o banco ali, enfim, depois a gente descobriu todos os esquemas que o banco era envolvido. Então as corretoras que estavam ligadas àquele banco também com certeza tiveram algum problema, né, em relação à reputação, ao histórico. Então não esqueça disso, tá? Procure também analisar a solidez dessa corretora. Ela pode me dar prejuízo algum dia? A qual banco ou instituição financeira ela está ligada, tá? Quem administra, quem está por trás dessa corretora, é importante você também saber isso. E pessoal, é isso, tá? A gente viu aqui alguns principais pontos de como você pode analisar e decidir qual é a melhor corretora para você. Óbvio que eu não posso aqui fazer uma análise de todas as corretoras, mas usando esses pilares eu tenho certeza que você vai conseguir analisar qualquer corretora. Eu usei esses pilares para decidir a corretora que eu invisto hoje, tá? E é interessante você comparar sempre uma com a outra. Pelo menos 3 corretoras, vai. Procura analisar 3 e ver dessas 3 qual atende melhor esses critérios. E aí você decide se você vai investir ou não. E como eu disse, eu tenho um bônus. Baixa aqui embaixo, tá? Tem um PDF que ele tem alguns pontos. Esses pontos que nós citamos aqui, eu deixo nesse PDF. Você vai conseguir baixar ele, você pode imprimir, tá? E aí você vai lá escrevendo, ou você pode baixar em Word, Docs, né? E você vai conseguir ali escrever nesse documento esses critérios. Você vai analisar as corretoras e vai escrevendo para você depois ter ali mais fácil esse registro para você decidir se vai ou não investir naquela corretora. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me chamo Victor, esse é o Bendito Dinheiro. Nós falamos aqui sobre finanças, economia, investimentos. Nós temos um site chamado benditodinheiro.com. Temos um Instagram que está fixo aqui na tela, Bendito_Dinheiro, tá? E nós temos vídeos aqui todas as semanas, normalmente às segunda-feiras, tá? E espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa aí decidir melhor a sua corretora. Deixa aqui nos comentários se você já investe, se você vai investir e qual corretora você usa ou pretende usar, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!